Então, plano cartesiano, distância entre dois pontos e ponto médio. Eu tenho um plano cartesiano com vários pontos. E a primeira coisa que eu solicito aqui é que a gente dê as coordenadas dos pontos. Então, lembrando com você, o eixo da horizontal é o eixo X, também conhecido como eixo das abscissas. O eixo da vertical é o eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas. Toda vez que eu for dar a coordenada de um ponto, a primeira coordenada é de x e a segunda coordenada é de y. Então, o ponto A tem as coordenadas menos 3 de x e 3 de y. Ponto C, menos 2 de x, menos 2 de y. Ponto E, menos 2 em x, 2 em y. Menos 2 em x, 2 em y. Ponto G, 4 e 2. Então, ponto G, 4 de x com 2 de y. A seguir, ainda tem outros pontos a se localizar. Ponto B, coordenadas 1 e 3. Ponto D, coordenadas 2 em x, menos 1 em y. Ponto F, 1 de x com menos 3 de y. E o ponto H, menos 2 em x e menos 3 em y. Outra coisa importante a saber é que os pontos, quando a gente traça o plano cartesiano, nós dividimos um plano em 4 subplanos, que recebem nomes no sentido anti-horário, começando por esse. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Posso dizer que no primeiro quadrante eu fiquei com os pontos B e G. No segundo quadrante, A e E. Terceiro quadrante, C e H. E quarto quadrante, D e F. Não aconteceu, mas existem pontos que não pertencem a quadrante, pertencem a eixo. Então, se o ponto estiver em cima do eixo X, ele é um ponto que pertence ao eixo X, não pertence a quadrante. E se ele estiver em cima do eixo Y, é um ponto que pertence ao eixo Y, não pertence a quadrante. Todo ponto que está em cima do eixo X, a coordenada de Y é 0. E todo ponto que estiver em cima do eixo Y, a coordenada de X é que é 0. Ok? Então, vamos seguir aqui. Olha, observe o plano cartesiano, no qual temos aí alguns pontos marcados. E vamos resolver essas atividades aqui, ó. Atividade 1, 3, 1, 2 e 3. Aí só um minutinho, tá? Então, vamos lá. O exercício de número 3 indica as coordenadas que cada ponto tem no plano. Então, eu teria aqui G como 4 e 2, B, 1 e 3, E, menos 2 e 2, A, menos 3 e 3, C, menos 2 e menos 2, H, menos 2 e menos 3, F, 1 e menos 3, ok? E agora a gente vai para a segunda parte da matéria, que é encontrar a distância entre os pontos. Quando você tem que encontrar a distância entre os pontos que estão numa vertical, por exemplo, B e F, observe você que a coordenada de x não varia. Então, se eu tenho um segmento na vertical, a distância entre os pontos será a maior coordenada menos a menor coordenada. Então, eu vou calcular a distância entre B e F, ó, B e F. A maior coordenada foi de B, 3, menos a menor coordenada que foi de F, menos 3. Então, 3 menos o menos 3 deu 3 mais 3. E 3 mais 3 é 6.
Se eu vier aqui entre os lados do quadradinho, eu vou ver que foi exatamente 6 lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Também quero a distância de E até F, de E até C, desculpe aí. Achar a distância de E até C, um segmento na vertical. Novamente, eu vou pegar a maior coordenada do ponto menos a menor coordenada do outro ponto. Então, ficaria 2 menos o menos 2, deu 2 mais 2, 4. 1, 2, 3, 4, ok? Agora, EG é um segmento que está na horizontal. Um segmento que está na horizontal, o y é sempre o mesmo. Quem varia são os valores de x. Então, eu vou até o maior valor de x de um ponto, menos o menor valor de x do outro ponto. Então, eu faria 4 menos o menos 2, deu 4 mais 2. E 4 mais 2 é 6. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E depois eu pedi a distância de A até D. Eu coloquei nessa figurinha aqui de cima a distância de A até D. Então, eu quero frisar com você. Quando o segmento está na horizontal, você vai ver quanto variou em x. Se o segmento está na vertical, quanto variou em y. Mas se o segmento tiver uma outra inclinação, que não é horizontal nem vertical, você precisa trabalhar com o teorema de Pitágoras. De que forma? Veja lá. Primeiro, nós vamos lá no ponto A e vamos traçar um segmento paralelo ao eixo Y. Olha, ponto A, vou descer, venho até aqui. Ponto D, vou traçar um segmento paralelo ao eixo X. E entre o paralelo do eixo X e o paralelo do eixo Y, onde eles se encontrarem, é onde eu fecho o triângulo retângulo, tá? Então, eu preciso dessa distância que está na vertical e eu vou pegar o y maior menos o y menor. Ficaria 3 menos o menos 1, 3 mais 1, 4. Essa distância é 4. 1, 2, 3, 4, ok? E essa aqui está na horizontal. Vou pegar o x maior, 2, menos o menos 3. 2 mais 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um triângulo retângulo de catetos 5 e 4. Olha aqui embaixo, eu preciso dessa medida AD e eu a chamei de x. Então, aplicando Pitágoras, hipotenusa ao quadrado... Só um minutinho, meus caros. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ficou x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que deu 16 mais 25, 41. 41 é um número primo, então não adianta fatorar, que nada aqui vai sair da raiz. Tudo bem nessa questão da distância entre pontos? Maria, dá uma olhada aí para mim. Pelo visto, tá tudo ok. Tudo ok. Então, fechando as ideias. Se o segmento está na vertical, para calcular a distância, eu pego a maior coordenada de y menos a menor. Se o segmento estiver na horizontal, a maior coordenada de x menos a menor. Se o segmento tiver uma outra inclinação, eu preciso montar um triângulo retângulo, onde eu terei um segmento na vertical e outro na horizontal. Calculo os catetos e aplico Pitágoras, ok? Seguindo aqui. O triângulo FEG é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, eu tenho aqui o triângulo EFG. Eu quero saber se esse triângulo é escaleno, isósceles ou equilátero. A primeira coisa que eu preciso saber é o que é um triângulo escaleno, o que é um triângulo isósceles e o que é um triângulo equilátero, ok? Então, triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados com mesma medida. Triângulo isósceles tem 2 ou mais lados com mesma medida. Então, a gente diz assim,
todo equilátero é isósceles, mas existem isósceles que não são equiláteros. Exemplo, eu tenho um triângulo com dois lados iguais, ele é apenas isósceles. Eu tenho um triângulo com três lados iguais, ele é um isósceles chamado de equilátero. E o triângulo escaleno, ele possui três lados diferentes. Então, eu tenho que saber se esse triângulo de vermelho que eu tracei aqui, se ele tem três lados iguais, se ele tem dois lados iguais ou se ele tem três diferentes. Aí eu observo aqui, ó, achar a distância de E até G, que é um dos lados, é achar a distância na horizontal, ok? Que seria o x maior menos o x menor. Esse daqui tem uma inclinação que eu preciso de um triângulo retângulo, esse triângulo que eu fiz de azul, e eu tenho que fazer a análise. E essa outra medida aqui também tem uma inclinação que eu preciso do triângulo retângulo. Então, vamos lá. Eu quero achar a distância de E até F. Eu fechei o triângulo aqui para poder calcular. Aí eu tenho um segmento na vertical. Vou pegar esse valor maior do y, que é 2, menos o valor menor, que é menos 3. 2 menos o menos 3 deu 5. Então, essa medida é 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Essa daqui está na horizontal. Eu vou pegar a medida maior de x, que foi 1, menos a menor, menos 2. 1 menos o menos 2 deu 1 mais 2. E 1 mais 2 é 3. 1, 2, 3, ok? Então, vou chegar aqui, vou aplicar Pitágoras para achar a distância de E até F. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que deu 9 mais 25, 34. 34 fatorando daria 2 e 17. Nada sairia da raiz, então eu deixei assim. Agora, fui calcular a distância de F até G. Ó, F até G. Montei esse triângulo aqui, verde. Para achar a distância de G até esse ponto, coordenada maior de Y, 2. Menos o menos 3, 2 mais 3, 5. Esse outro aqui, que é o outro cateto, coordenada maior, 4. Coordenada menor, 1. 4 menos 1, 3. Então, de novo, foi um triângulo de catetos 5 e 3, e a conta acabou sendo a mesma. 9 mais 25 deu 34, raiz de 34. De cara eu já sei, é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais. Se o terceiro também for igual, ele é um isósceles chamado de equilátero. Então, vamos à distância aqui de E até G. Pego a coordenada maior de x, 4. Menos o menos 2 deu 4 mais 2. 4 mais 2 é 6. Então, esse é um triângulo que tem apenas dois lados iguais. E eu posso dizer que ele é um triângulo isósceles. Dúvidas? Professora, Ah, se fosse colocar numa prova, além de eu fazer a distância de F até G, eu poderia só dizer que ele é simétrico? ele é simétrico em Logo teria relação... a mesma quantidade? Hã? Eles são simétricos, sim, eles têm a mesma medida. Em relação ao ponto F, o segmento que sai em direção a E sai com o mesmo posicionamento que sai de F até G, certo? Sim. Por essa simetria, eu já poderia afirmar que ele era isósceles, mas teria que avaliar o terceiro lado para ver se ele era equilátero, né? Que o terceiro lado poderia ter a mesma medida também. Isso, aí teria que fazer só duas contas. Isso aí, poderia sim, desde que você, lá nos seus registros, me falasse isso, né? Tá bem? Uhum. Você me Tudo bem. explicasse a ideia que você usou, ok? Mais alguma Ok. dúvida por aí, Maria? Não, por enquanto Ninguém tem não. dúvidas, podemos seguir? Ok. Olha, agora nós temos aqui um quadrilátero construído em cima do plano cartesiano. Esse quadrilátero, ele tem um nome
que chama-se trapézio. Existem. O que é um trapézio, Lene? Trapézio é aquele quadrilátero que tem ao menos 2 lados paralelos. Então, veja, esse lado é paralelo a esse daqui. E num trapézio, os lados paralelos recebem nomes. Esse daqui que é maior é a base maior, esse aqui que é menor é a base menor. A distância entre os lados em linha reta é a altura, tá? Então, eu tenho base maior, base menor e tenho altura. Existem 3 tipos de trapézios que podem aparecer para você. Esse que está aqui em cima, que é esse que eu coloquei aqui embaixo, ele chama-se trapézio retângulo. Por que trapézio retângulo? Porque ele forma, tá vendo a altura? Que é essa medida aqui, é um dos lados. E ela forma 90 graus com as duas bases, com a base menor e com a base maior. Esse outro trapézio, ele tem 2 lados não paralelos iguais. Ele chama-se trapézio isósceles. E aquele trapézio que todos os lados são diferentes entre si, essa medida é diferente dessa, que é diferente dessa e é diferente dessa, é chamado de trapézio escaleno. Qualquer que seja o trapézio, a fórmula para você calcular área é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Acho que essa questão também pediu isso. Nós vamos chegar lá, tá? Então, letra A. Como se denomina esse quadrilátero? Olhei aqui que um dos lados não paralelos formou 90 graus com as duas bases. Ele é o trapézio retângulo. Quais as coordenadas dos seus vértices? Vértice é o encontro dos lados. Então, esse é um vértice. A coordenada desse vértice aqui, 6 e 0. Esse aqui também é um vértice. A coordenada dele, 1 e 0. Esse outro vértice aqui de cima, 3 e 3. E esse daqui, 6 e 3, ok? Aí a próxima pergunta é, qual a área? E você precisa estar anotando isso, eu vou te enviar isso daqui, esses slides que a gente está trabalhando, que a fórmula para calcular a área de trapézio é base maior mais base menor, entre parênteses, o resultado vezes a altura dividido por 2. Então, eu fui calcular a área do trapézio. Quanto mede a base menor? 1, 2, 3. 3. Quanto mede a base maior? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Quanto mede a altura? 1, 2, 3. Dividido por 2. 5 mais 3 dá 8, vezes 3 dividido por 2. 3 vezes 8, 24, dividido por 2, 12. Observe você que o exercício não deu a unidade de medida. Quando ele não deu a unidade de medida e a gente está trabalhando com área, a gente usa a expressão UA. Então, eu posso dizer que a área foi 12 UA. O que é UA, Lene? É unidade de área. Tá? Ela não foi fornecida, mas usaríamos aí a unidade de área. Ok? Tudo bem? Ou dúvidas? Tudo bem, professora. Tudo bem. Então, lembre-se, o trapézio tem sempre 2 lados paralelos. Se um dos lados não paralelos forma 90 graus com as bases, trapézio retângulo. Se tem 2 lados iguais, isósceles. Se tem todos os lados diferentes, trapézio escaleno. Fórmula de área de trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Essa outra questão aqui, que estava no seu caderno de atividade, nos pedia apenas para localizar os pontos e depois ligar. Então, ponto A, coordenadas 1 e 2. Aqui está o vértice. Ponto B, coordenadas menos 3 e menos 1. Ponto C, 1 e menos 7. Ponto D, 2 e menos 6. Ponto E, 4 e menos 2. Ao localizar esses pontos, ele pedia que a gente ligasse. E aí formamos
uma figura de lados AB, BC, CD, DE e EA. Ela tem aqui 5 lados. Uma figura de 5 lados chama-se pentágono. De 6, hexágono. De 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. E assim por diante, tá? Eu não vou cobrar essas coisas de vocês. Vou cobrar apenas o quadrado, que a fórmula de área é L ao quadrado, o retângulo, que é base vezes altura, o triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, e o trapézio, que é base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Mas essas coisas vocês conhecem, tá? Então, olha lá. No sistema... O paralelogramo também? Paralelogramo, vou cobrar todos os quadriláteros, como quadrado, retângulo e trapézio, são todos paralelogramos. Porque o que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem lados paralelos e os lados paralelos. E esses outros, o quadrado, o retângulo, eles têm lados paralelos, tá? Ou seja, quadrado, retângulo, losango e trapézio são considerados paralelogramos. Aquele paralelogramo que tem as arestas, os lados inclinados, eu não vou estar cobrando dessa vez não, mas a área dele é base vezes altura, tá bem? Nós falaremos de áreas mais tarde. Olha só, aqui eu tenho um plano cartesiano e preciso localizar esses 3 pontos. Então, vou lembrar porque às vezes algumas pessoas, por falta de atenção, erram. A primeira coordenada é sempre de x, a segunda coordenada é de y. Um ponto que a coordenada de y é 0, fica em cima do eixo x. Então, tá aqui, ó, ponto A, menos 1. De novo, um ponto que a coordenada de y é 0, fica em cima do eixo x. Tá aqui, 3. E um ponto que a coordenada de x é 0, ele fica em cima da coordenada de y, 3. Ao ligar esses pontos, eu formei um triângulo, né? E para calcular a área de triângulo, eu faço base vezes a altura dividido por 2. Olha a base aqui, ela vai de A até B. Então, eu vou fazer 3 menos o menos 1, porque distância é a localização maior menos a menor, maior menos a menor. Então, 3 menos o menos 1, 3 mais 1, 4. Conferindo, 1, 2, 3, 4. A altura é essa distância daqui, que eu faria 3 menos 0, que dá 3. Então, base 4, vezes a altura 3, dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 12 dividido por 2, 6, ok? Amanda, dá uma olhadinha se tem alguém esperando para entrar que não tenha conseguido. Tá vendo algum comentário aí no chat, alguma coisa? Helene. Oi, Fernanda. A sala está liberada, pode continuar. Pode continuar, porque aparece aqui em cima, toda hora algumas pessoas solicitando para entrar, né? Você não pode clicar no botãozinho bloque, tá? Senão ele bloqueia. Deixa ele aberto. Tudo bem, então. Bom? Tem que estar aqui um lock, não é? Tem que estar marcadinho. Não, agora você bloqueou. Tá é o você tem que clicar em um bloco e deixar o bloco aberto. Entendi. Deixa o bloco aberto. Tudo bem. Tá bom? Então, seguindo aqui. Base vezes altura dividido por 2. A base vimos que era 4, a altura 3, dividido por 2, 6. Então, qual a área desse triângulo? 6 UA, unidade de área. Agora, o exercício pede o perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados do triângulo, ok? Então, eu tenho que achar a medida desse lado, desse e desse outro que eu já achei. Então, olha só a inclinação de A até C. Eu preciso formar o triângulo, e o triângulo está aqui, ó, triângulo retângulo. Ok?
Então, essa medida aqui já é a altura do triângulo, que a gente sabe que é 3, e essa daqui ficaria 0 menos o menos 1, ou seja, 0 mais 1, 1. Então, esse triângulo aqui eu tenho um cateto 3 e um cateto 1. E eu aplicaria Pitágoras para achar a distância de A até C. Então, essa distância ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que deu 9 mais 1, 10. Ou seja, essa distância aqui deu raiz de 10. Agora eu preciso da distância de B até C. Esse cateto aqui, ó, eu já conheço, é 3. Esse outro, eu faria 3 menos 0, que também dá 3. Então, é um triângulo retângulo de catetos 3 e 3, que aplicando Pitágoras, vai dar 9 mais 9, 18. 18 é um número fatorável, e após fatorar, 3 raiz de 2, ok? E essa distância de A até B, 3 menos o menos 1, que deu 3 mais 1, 4. Ou seja, eu tenho um triângulo com 3 lados diferentes. Ele é um triângulo escaleno. E na hora de montar o perímetro, como cada medida dessa aqui, ó, é diferente entre si, essa é raiz de 10, essa não. Essa tem raiz de 2, as outras não. Essa é apenas um número sem raiz. Então, eu não tenho como somar. Eu vou anotar apenas assim, raiz de 10, mais 3 raiz de 2, mais 4. E colocaria aqui na frente o C. O que é o C? Unidade de comprimento. Por quê? Porque assim como a área, a unidade não foi fornecida. Então, a gente põe o C, unidade de comprimento. Dúvida aqui? Não. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Agora, treinando sem um plano cartesiano em mãos, porque no plano cartesiano, você observando lá os quadradinhos, você vai visualizando as medidas, né? Então, vamos lá. Eu quero a distância do ponto A até o ponto B. Vejo que ele não é nem na horizontal, nem na vertical. Por quê? Porque as coordenadas de x e de y não se repetiram. Então, olha como é prático. Faz a diferença em x do maior para o menor. Faz a diferença em y do maior para o menor. Então, ficaria aqui em x. 5 menos 1, 4. Em y, 3 menos 2, 1. É um triângulo retângulo de catetos 4 e 1. Aplica Pitágoras. Distância de A até B ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que deu 16 mais 1, 17. 17 é primo, não tem raiz, tá? De novo, para fortalecer aí com você as ideias. Eu vejo que não se repetiu o x nem o y. Então, eu preciso aplicar Pitágoras. Menor distância menos a menor, ficaria menos 1 menos o menos 2. Ou seja, menos 1 mais 2 dá 1. Em y, 4 menos o menos 3, que dá 4 mais 3, 7. Então, é um triângulo retângulo de catetos 1 e 7. E eu vou aplicar Pitágoras para achar essa distância. Distância de C até D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado. 49 mais 1 dá 50. 50 daria para fatorar. Ou então eu penso assim, 50 é o produto que envolve algum número que tenha raiz exata? Sim, 50 é 25 vezes 2. O 25 tem raiz, é o 5, ele sai. O 2 não tem raiz, fica lá dentro. Você poderia fatorar também que você chegaria à mesma resposta. Olha essa letra C, ó. De novo, fortalecendo as ideias. Pega o maior valor de x menos o menor. Então, ficaria 0 menos o menos 4. 0 mais 4 deu 4. Pega o maior valor de y menos o menor. 0 menos o menos 3 deu 0 mais 3, 3. É um triângulo retângulo de catetos 4 e 3. Eu aplico Pitágoras para achar o segmento. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9, 25. A raiz de 25 é 5. E o último aqui, para fechar com você essas ideias, nós temos aí o ponto G e o ponto H.
Então, eu vou ver, ó, qual o maior valor de x? 2. Para achar a distância, 2 menos o menos 5. 2 mais 5, 7. Em y, qual o maior? 4. 4 menos o menos 5 deu 4 mais 5, 9. Então, é um triângulo retângulo que eu quero a hipotenusa de cateto 7 e 9. 7 ao quadrado, 49, 9 ao quadrado, 81. Somando, deu 130. Fatorando 130, nada sairia da raiz, então as coisas ficaram assim. Dúvidas nessa parte de distância? Não. Tudo bem, vamos seguir então. Agora vamos lá. Vamos ver essa questão última aqui de distância. Depois a gente vai para ponto médio. Ó, na figura, EFG é um triângulo retângulo. Está aqui o triângulo, EFG. A medida dos lados EF, FG e EG, se aparecer uma raiz de 13, troque por 3,6. Então, ó, agora a gente já está fera nisso daqui, ó. Distância de F até G é uma distância na horizontal. Pega maior valor de x menos o menor valor de x. Então, ficaria 5 menos 1, 4. Essa distância está na vertical. Então, eu vou ver a variação de y. Pego o maior menos o menor. 3 menos o menos 3, deu 3 mais 3, 6. Para achar essa daqui, eu aplico Pitágoras. Distância de E até G ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, 16 mais 36, 52. Fatorando 52, vai dar 2 raiz de 13. Como o enunciado pediu para trocar a raiz de 13, eu troquei aqui, ó, 2 vezes 3,6, que é 7,2. Ok? Aí ele pergunta, qual o perímetro aproximado do triângulo? Perímetro, eu vou ter que somar os lados. Então, eu tenho aqui lado 6, lado 4 e lado 7,2. 6 mais 4, 10, mais 7,2, 17,2. E eu também quero a área de um triângulo, do triângulo. A área de um triângulo retângulo, a base e a altura são os catetos, porque eles formam entre si 90 graus. Então, eu tenho aqui base, que é 4, altura, que é 6. Então, 4 vezes 6, 24, dividido por 2, 12. 12, o A. E o perímetro? 17,2, o C, unidade de comprimento, e o A, unidade de área, ok? Tudo bem? Tudo bem. Tá. Agora vamos, então, aqui também eu coloquei um trapézio isósceles. Deixa eu dar uma olhada aqui que esse exercício queria. Esse exercício é do mesmo estilo dos outros que já fizemos. O exercício quer saber o perímetro do trapézio. Então, a gente calcularia a distância de A até B, que seria 1 menos o menos 4, que deu 5. A distância de C até D, que seria 3 menos o menos 6, 3 mais 6, 9, tá? A distância de B até C, eu teria que formar esse triângulo aqui, ó. Triângulo de catetos 2 e 4, e aplicaria Pitágoras, que daria raiz de 20. A raiz de 20 deu 2. 2 raiz de 5. E o enunciado me pediu, se aparecer a raiz de 5, troque por 2,24. Então, troquei aqui. 2 vezes 2,24, 4,48. E aqui também eu formaria um triângulo, ó. Fecharia aqui, fecharia lá. Então, 1, 2, 3, 4, cateto 4, cateto 2. Aplicando Pitágoras, o triângulo era isósceles, né? Então, essa medida aqui vai ser a mesma de lá. Se eu já tinha calculado aquela de lá, eu já posso colocar a mesma aqui. Então, eu fiquei com 5 mais 9 mais 4,48 daqui e 4,48 do outro lado, porque o trapézio é isósceles e ele tem dois lados iguais. Somando tudo, eu teria um perímetro de 22,96 unidades de comprimento. Tá? E agora, a gente vai trabalhar com a ideia de ponto médio. Olha, pessoal, achar o ponto médio é uma coisa extremamente fácil. Por que é uma coisa extremamente fácil? Porque para você achar o ponto médio,
você vai fazer a média aritmética de x, que é somar e dividir por 2, e a média aritmética de y, que é somar e dividir por 2. Olha só que facilidade aqui, ó. Eu quero as coordenadas desse ponto aqui. Então, eu preciso achar a média aritmética de x, ó. Coordenada de x, 8, coordenada 2. 8 mais 2, 10, dividido por 2, 5. Então, o ponto médio vai ter coordenada em x, 5. Preciso da coordenada em y. Ó, coordenada de A em y, 4. De B, 4 também. 4 mais 4, 8, dividido por 2, 4. Então, esse ponto médio tem coordenadas 5 em x, 4 em y. Olha um segmento na vertical. Vou fazer a mesma coisa, ó. Coordenada de x, primeiro, menos 3 para C, menos 3 para D. Então, eu faria menos 3 mais o menos 3 dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Coordenadas de y, 3 mais menos 1. 3 mais menos 1 dá 3 menos 1. E 3 menos 1 é 2, dividido por 2, 1. Então, o ponto médio teve coordenadas menos 3 e 1. E se tiver com uma outra inclinação que não é horizontal ou vertical? Todos você calcula da mesma forma. Veja lá. Primeiro eu vou calcular em x. 1 e 5. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. Agora eu vou calcular em y. 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. Então, ponto médio, 3 e 4. Tá? Reforçando, então, para achar o ponto médio, você olha as duas coordenadas de x dos dois pontos, soma e divide por 2. Para achar em y, olha as duas coordenadas em y, soma e divide por 2. Em qualquer posição que estiver o seu segmento, na horizontal, vertical ou com outra inclinação. Sempre soma e divide por 2. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Alguma dificuldade nas coisas que a gente falou? O conteúdo da avaliação de sexta-feira, que vale 6 pontos, é exatamente esse. Plano cartesiano, distância entre pontos e ponto médio. Se houver alguma dificuldade, fale aí que a gente vai rever.